Hoje nós vamos receber aqui, já está aqui comigo aqui, a Jamile, que acabou trazendo a Márcia para poder dar a entrevista, né? A Jamile é uma assistida nossa aqui do ID. A Márcia tem 3 filhos e, de repente, na mais nova, uma surpresa, que você vai conhecer já já, depois da nossa vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. Lembrando que esse bate-papo de hoje é um oferecimento da Flaviense, nossa parceira. Somos uma empresa 100% carioca, com mais de 50 anos de mercado e 8 lojas espalhadas pelo Rio. Estamos prontos para te atender. Tenha seu projeto tamanho que for. Estamos presentes desde o início, na primeira tábua da fundação, no MDF para a sua cozinha nova, no deck da piscina, na máquina que aumenta a produtividade do marceneiro, nas mais diversas obras e nos mega eventos. Temos o maior mix de produtos dentro do nosso segmento. Por isso podemos afirmar, com humildade, certeza e orgulho, que somos hoje a maior do Rio de Janeiro. 24 horas a postos, com mais de 300 colaboradores e com frota própria de caminhões, que são carregados durante a noite, tornando a entrega mais ágil. Atendemos a cada cliente como se fosse o único, nas lojas, no telefone, na internet, no WhatsApp ou fazendo uma visita. E não estamos sós. Há 6 anos fazemos parte do grupo Gemad. São mais de 75 lojas e mais 2.000 sonhadores com os melhores preços e produtos do Brasil para a marcenaria. Somos de empreendedorismo, madeira legal e de reflorestamento. Qualidade, força e respeito por você e pelo meio ambiente. Temos grandes realizações e a maior é ter você ao nosso lado. Prazer, somos a Flaviense Gemad. E a sua empresa também pode se tornar uma parceira aqui do Instituto ID e do nosso podcast. Bom, hoje está aqui na minha frente aqui, ela vai se apresentar, vai falar a idade e a gente vai bater um papo aqui gostoso, tenho certeza disso, porque, como diz a Vanessa, né, uma das nossas áreas de atuação é o PCD, é a pessoa com deficiência. Se apresenta aí, fala seu nome completo, idade e vamos bater esse papo. Então, eu me chamo Márcia, tenho 43 anos, sou mãe da Jamile. Dos outros dois? Da Larissa e do Maicon. Da Larissa e do Maicon. Os dois hoje já adultos, né? Sim. Larissa com 25, o Maicon com 22 e Jamile vai fazer 10. Vai fazer 10 aninhos. E a Márcia estava falando que já é avó, né? Sim. E o netinho tem qual idade? Tenho a Yasmin com 6 anos e o Theo com 2 anos. Você vê que a Jamile quis falar, né? Do Isso netinho aí. já do... São os parceiros da Jamile. É parceria. E, bom, vamos lá, Márcia. Conta um pouquinho para a gente entender. Eu sou pai de dois meninos, um com 17, outro com 13. E a gente lida muito, né, com o PCD, mas eu sempre tenho essa sensação que o pai e a mãe de uma criança especial tem uma missão, não sei se... Como é que você considera isso? Como foi receber, você que já era mãe de 2 crianças, como foi receber Jamile? Então, a Jamile, ela nasceu uma criança normal, né? Aparentemente normal. Uhum. Né? A gestação foi normal, ela nasceu de 38 semanas, que eu fiz Fez pré-natal? Fiz tudo direitinho, todas as ultras, tudo normal. E ela nasceu de 38 semanas porque eu iria fazer a cirurgia, né? Ia fazer cesárea. Ia fazer cesárea, não queria... Tá falante, ó. Hoje ela tá alegre, né? Isso, não queria Jamile. mais ter filho. Jamile seria a última, né? Ela quer falar. Então, Jamile chegou, tudo bem, chorou, veio para casa no tempo certo, teve o desenvolvimento normal de uma criança para a idade dela. Lembra o Apgar dela? Não lembro. Que eles sempre falam, né? O Apgar, nasceu chorando, nasceu com sinais vitais normais. Sim, tudo normal. Veio para casa, com 3 dias a gente veio para casa e foi tudo normal. E é pediatra todo mês, sempre fui uma mãe muito ali nos afazeres, muito dedicada aos meus filhos.
E vim ali acompanhando a Jamile todo mês, a pediatra, tudo direitinho, vem tudo normal. Todos os sinais de um bebê normal. Normal. E a Jamile fez 1 aninho, a Jamile começou, Jamile sentou, Jamile, ela só não engateou, ela se arrastava. Uhum. E ela começou a andar, dar os passinhos, começou a falar papai, mamãe, coisas que criança nessa idade fala. Sim. Então, a Até gente- então, desenvolvimento normal, perfeito. Normal. E quando a Jamile fez 1 ano e meio, mais ou menos, eu percebi que a Jamile estava deixando de fazer algumas coisas. Tipo, dar tchau, jogar Sim. beijo, coisas que ela fazia. Começou a regredir. Parece que ela estava esquecendo. E eu ali falei com a pediatra, ela não está fazendo mais algumas coisas que ela fazia, eu tenho reparado. Ela falou, não, vamos ficar mais atenta e tal. Continuou andando. Continuou dando aqueles passinhos e, nesse meio tempo, Jamile acordou vomitando, com diarreia, levei no infantil. Chegou lá, Jamile estava com infecção urinária, ela ficou internada. E a Jamile teve uma ânsia de vômito, que a Jamile se engasgou com essa ânsia de Broncoaspirou. vômito. Ela ficou desacordada. Puxa vida. E correram com a Jamile desacordada e levaram ela para outra sala, enfim, foi aquele desespero todo. E depois eles disseram, bem, ó, já restabelecemos, tá tudo bem e tal. Mas naquele dia ali, para mim, eu tinha perdido a minha filha porque... Isso com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Eu cheguei a ver os bracinhos da Jamile cair para baixo. Meu E Jesus. eu disse assim, Senhor, perdi minha filha. E naquele momento ali eu só orava e pedia a Deus para que a Jamile ficasse comigo. E passado 4 dias, ficou tudo bem, Jamile teve alta, a gente veio para casa, não explicaram se a Jamile broncoaspirou, Sim. se ela deu uma parada, o que aconteceu com Jamile, ninguém explicou. Meu Jesus. E a gente veio embora para casa, foi tudo normal, ficou tudo bem, mas a Jamile vem... Só que antes desse episódio do vômito e da convulsão, não sei se foi uma convulsão que ela Também teve. não sei, Antes desse episódio, ela já estava regredindo. já estava deixando de fazer, percebi que ela estava deixando de fazer algumas coisas. Sim. E dali para cá, fomos para o médico, eu expliquei o que aconteceu, então pediram ressonância, tomografia, só que não dava nada. Não dava nada que viesse dizer o que estava acontecendo com a Jamile naquele momento. Sim. E dali para cá, de 2015, começou a nossa luta, porque era vários médicos, a gente foi encaminhado por Rede Sara, era consulta. Sem nunca fechar um diagnóstico, Márcia? Sem, ninguém sabia. O que eles diziam era que a Jamile tinha um atraso no desenvolvimento, mas ninguém sabia, porque nenhum exame chegava a nada. A gente tem muito exame. E ninguém tira da tua cabeça que foi aquele episódio? Então, hoje eu entendo que aquele episódio já fazia parte do diagnóstico da Jamile. Porque a Jamile, ela já havia nascido com uma síndrome chamada síndrome de Rett. Só que essa síndrome, ela só se manifesta a partir de 1 ano, 1 ano e meio. Meu Jesus. Aí que aquela criança tem um desenvolvimento normal. Até 1 ano e meio. Até 1 ano ou 1 ano e meio. Sim. Depois ela vai Começa se manifestar. a regredir. A síndrome vai se manifestar. Então, o que aconteceu com a Jamile já era recorrente a essa síndrome que a gente não sabia que ela tinha. Sim. E foi muito difícil fechar esse diagnóstico. Nem o Rede Sara, que é um hospital internacional, não conseguiu fazer. Referência, fechar. Inclusive, né? Referência. Não conseguiu fechar o diagnóstico. A Jamile fez até a investigação de síndrome de Rett, mas naquele momento não acusou que ela tinha Rett. Meu Jesus. Então a Jamile tem uma... E como é que faz o rastreamento dessa síndrome? Como é que é feito? É diagnóstico laboratorial? Jamile fez um exame, ela tem uma doutora chamada doutora Estela, do Hospital Pedernestro. Ela atendia a Jamile aqui na Unigran Rio, de Caxias. E quando ela saiu daqui, ela quis levar a Jamile para o Pedernestro. Falou, mãe, você aceita? Vou levar tudo dela para lá e a gente quer continuar investigando. Porque, para a gente, como médico, é muito difícil a gente investigar anos e não saber o que a criança tem. Pô, imagina para os pais, né? Se para o médico é difícil, imagina para o pai e para a mãe que está com uma caixinha de surpresa a cada dia. Isso. A cada dia ela regredia? A cada dia a Jamile regredia. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, porque a Jamile perdeu toda a coordenação motora. De uma hora para outra. De uma hora para outra.
ela perdeu todo o equilíbrio do tronco, do corpo. Ela perdeu a fala, ela perdeu o andar, ela perdeu tudo. Ela virou uma criança como um bebê, um bonequinho de pano que você senta, cai para um lado, para o outro, para frente, para trás, assim é da família. Ela já não tinha mais controle nenhum sobre o corpo dela, ela não segurava mais nada na mão, ela se tornou uma criança hipotônica, que é uma criança bem molinha, e a gente não sabia, ninguém conseguia identificar o que Jamile tinha. Para mim, como mãe, era cada vez mais desesperador, porque quando disse assim, a Jamile vai precisar de fisioterapia, de fono. Isso afeta os órgãos internos, ô Márcia? Por exemplo, ela já agora perdeu a coordenação muscular e esquelética, não é isso? Isso. E os órgãos? Não. Coração, pulmão, fígado? Não, aí vem tudo normal. A visão também da Jamile, afetou a visão? Não, tudo normal. E ela percebe o que a gente está falando, ela entende o que está falando, entende. Só que ela não consegue interagir, né? Não, assim, hoje eu digo que ela interage. Sim, ela estava rindo aí agora. Assim que a síndrome realmente se manifestou, ela não sabia se socializar. Então, ela ficava só no mundo dela, ela ficava parada assim. Só no mundo dela. Você falava com ela não ria, ela não esboçava nada. Hoje, a Jamile já se socializa. Por exemplo, eu vi que agora ela estava olhando para a caneca. Quando ela está com sede, você meio que é instintivo ou ela manifesta... Ela reclama. Eu, como mãe, já sei também algumas claro. coisas. Né? Se você perguntar, hoje a Jamile consegue dizer para você o sim ou não, porque eles têm trabalhado muito com ela essa questão do sim ou não. No tempo dela, né? É importante. No tempo dela. Né? E você perguntar a ela sobre uma figura, qual é, ela consegue botar a mão naquilo que você está pedindo. Legal. Hoje ela tem esse entendimento, mas no começo não tinha. Isso quer dizer que de 1 ano e meio para 10, foram quase aí 8 anos e meio para ela ter essa evolução. Pequena, porém é uma evolução. Isso, eu digo que a Jamile hoje ela tem uma evolução muito grande, porque quem viu a Jamile, o estado que viu, hoje a Jamile senta. Né? Hoje a Jamile fica de pé com a órtese, ela não ficava. Né? Ela não tinha controle. Tem os vídeos dela lá, isso. Né? Ela fazendo a fisioterapia. Isso. Hoje a Jamile conhece as vogais, você consegue perguntar e ela consegue identificar qual é. Legal. Não só ela olha, mas hoje ela tem já a coordenação de botar a mão. E aí você tem hoje o amparo de uma equipe multidisciplinar? Então, com muita luta, né? De muitos anos para cá, a gente vem buscando terapias no SUS. Algumas mães que são mães de crianças, são atípicas como eu, é muito difícil. Eu bati em muitas portas, eu recebi muitos não. E eu sou aquela mãe que sou perseverante e insistente. Qual foi a porta que mais te doeu receber um não, ô Márcia? De você procurar e, de repente, esse não te fez mais mal do que os outros? Olha, a porta que eu mais bati e pedi ajuda foi um local de atendimento que fica ali na Nilo Peçanha. Eu vou me lembrar o nome dele agora. É o CEAPD. E ali eu insisti muito. E lá faz o quê? O que é? Então, lá tem fono, tem fisioterapia. Gratuito? Jamile foi atendida lá. É do município? Jamile foi atendida lá por pediatra, ela foi atendida lá na fisioterapia e estimulação, foi atendida na fono. E lá foi Por que não manteve? Por que não manteve? Então, aí a Jamile foi crescendo, né? E essa fisioterapia lá era uma vez na semana, meia hora. É pouco. Muito pouco. Para nossas crianças. Muito pouco. Então, como eu buscava muita coisa para a Jamile, tentava o melhor para a Jamile, eu busquei a Unigran Rio, que fica ali no prédio da antiga maternidade de Santa Helena, né? Acho que o Daniel vai passar até a fazer fisioterapia lá. E ali foi um lugar que me amparou muito, porque a fisioterapia a gente era muito bem recebida. Ou seja, um órgão particular, porque a Unigran Rio é particular. Mas aí tem esse atendimento que é público. Conveniado? Que chama o PDC Saúde. Eu quero aproveitar, Márcia, assim, com muita indignação, eu vou marcar, inclusive, alguns políticos do município de Caxias,
para a gente tentar entender um pouquinho isso de perto, para que os políticos, eu fico olhando, né, hoje, brilhantemente, né, o Romário tem hoje é uma referência, né, no atendimento ao Down, mas primeiro ele precisou sentir na pele, ter uma filha com Down, e espero, né, eu estou aqui agora como leigo, colhedor de matérias na mídia ou na rede social. Mas o Romário só se transformou a partir da filha dele especial. Então será político, né, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, secretários de saúde, secretários de educação do município de Duque de Caxias, um importante município do Brasil. Será que vai ser preciso, né, sentir na pele o que essas mães sofrem? Ou, melhor, vir dar explicação. Por isso que eu te perguntei, por que ela não ficou? Né? Será que existe um fator limitador para ela ter sido retirada? Ela teve que alta dessa... Não, é da fono. Ela teve alta e você tem que ficar esperando uma vaga, que é um outro setor, depois que deixa de ser bebê, que aí sai da estimulação, vai para uma outra parte, aí você tem que ficar esperando vaga. Né? Ela precisava de TO, e eu fiquei na fila lá muito tempo. Traduz. Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Então, eu fiquei na fila muito tempo. Então, E não conseguiu. Eu era Quer aquela dizer, a pouca evolução que para mim, né, que eu não convivo com ela todos os dias, você disse que ela já teve uma grande evolução. Sim. Se essa grande evolução ela tivesse continuado o estímulo, puxa vida. Eu digo que se a Jamile tivesse, desde o início, o tratamento que ela tem hoje, Jamile seria outra criança. A Jamile tem, há 2 anos, um tratamento numa clínica chamada Clínica de Reabilitação Avan Físio. Essa clínica... Particular? É particular. Eu consegui por liminar na justiça, né, através de uma mãe Eu já ia parabenizar orientou. a clínica, porém, se foi liminar, teve que brigar. Tive que brigar com plano para a Jamile ter esse tratamento. Tem plano de saúde? Tem plano de saúde. Porém, para conseguir uma coisa normal que... Tem que brigar. Porque eu ligava para o plano de saúde, pedia terapias para minha filha, eu explicava que a minha filha era uma criança cadeirante, eu explicava que a gente não tem um carro, eu não tenho como ir para lugar muito longe, e mesmo assim um plano, toda vez que me liberava uma terapia, era uma hoje em Copacabana, uma amanhã em São João, outra amanhã em Bom Sucesso, então eu não tinha condição claro. de ir. E quando esse plano me liberou... Eu acho que eles já fazem isso para poder tirar você da jogada, desistir. Né? Porque joga para um lado para o outro para você desistir. A palavra é essa. Esse plano disse que tinha uma clínica em Caxias, que teria fono, físio, tudo para me atender, eu falei, opa, então tá ótimo. Eu disse, mas minha filha é uma criança cadeirante. Não, mas nessa clínica, quando eu cheguei na clínica, para visitar a clínica, que estava marcada a avaliação, a clínica tinha 18 degraus de escada para descer. E como que eu ia descer? Se eu já havia falado que minha filha era uma criança cadeirante, e eu voltei para casa tão indignada. Na visão deles, para quem tá bom, se vira. Eu voltei para casa tão indignada nesse dia, e diante de um grupo eu chorei falando sobre o plano. Sim. Então, essa mãe que me ajudou, me auxiliou a entrar com uma liminar, porque tem mãe de PCD também? Tem mães que têm plano de saúde, mas não têm essa informação. E é meio que uma comunidade unida, as mães de PCDs são unidas. Porque, tipo assim, você faz fisioterapia num lugar, então acabam se formando um grupo. Sim. Né? Para ali você ter aquela comunicação. A Jamile tinha também a ecoterapia que ela fazia em Xerém, então acaba tudo se formando um grupo. Saiu da ecoterapia? Então, Jamile vai voltar agora, né? Para a ecoterapia. Conseguiu o colete? Tempo. Ainda não. Ainda não. Infelizmente, eu quero aproveitar. Jamile está no X-Reg, né? Para conseguir o colete, mas... Que custa? Nunca chamou ela. Que custa? Custava R$ 1.600. Cada vez que ela vai aumentando o tamanho, hoje eu já muda o valor. Não sei mais. 1.600. Quero aproveitar aqui e fazer 2 pedidos, né? Um eu vou inclusive marcar ela nesse vídeo, que é a Adriana da OAB de Caxias. Causas como a da Márcia devem ter aí centenas no nosso município, de mães que ainda não conseguiram a tal liminar. Eu sei que a Adriana, né? Ela é assim uma aguerrida, vai ter agora o 2º Festival Paralímpico de Duque de Caxias, agora 20 de maio e outro em setembro, que nós vamos participar, inclusive a Jamile, faço questão da Jamile estar conosco lá. Sim.
Porém, Adriana, eu queria muito te pedir isso, né? Estou aqui aproveitando essa história do nosso podcast, para que se juntem, né? Se junte uma comissão dentro da OAB só para pegar causas como essa, porque é muito difícil. Veja bem, ela não conseguiu em lugar nenhum, mas o lugar que conseguiu tem 18 degraus para ser enfrentado. Uma menina que está crescendo, que precisa desse colete. Então, são pedidos, né, 2 pedidos. Um primeiro é ver se a gente faz um movimento para conseguir esse colete para a Jamile e para tantas outras crianças que precisam. E o segundo é, de verdade, juntar essa comissão. A gente faz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. E eu ia parabenizando, né, numa reunião que nós tivemos lá, o Ser 4. E aí eu falei, pô, Ser 4 e tal. Aí o Jocélio, que é o presidente dessa comissão, ele disse, Anderson, mas aquilo ali está muito aquém daquilo que foi planejado. Ali era para ter terapias, era para ter um monte de outras coisas que o governo pegou e entregou só uma parte. Quem não tem nada, tendo uma parte, já fica satisfeito. Porém, eu quero aproveitar mais uma vez e manifestar minha indignação com essa estratégia politiqueira, com essa estratégia da política suja, de tratar pessoas como a Jamile, pessoas como o Daniel e tantos outros que a gente assiste aqui. Vamos passar a atender muito mais, viu, Márcia? Porque nós fazemos parte hoje desse movimento paralímpico de Duque de Caxias, e com isso, óbvio, que mais PCDs encontrarão o nosso endereço, e nós aqui queremos fazer, mais uma vez, o registro disso e da nossa indignação com Washington Reis, com Gutenberg Reis, com Rosenberg Reis, com todos os reis e com os vereadores, com deputados. E se eu estiver errado, me prove. Se a Márcia estiver errada, prove. Né? Façam, pelo amor de Deus, eu faço um pedido aqui, um apelo, né? Até dramático. Olhem mais para o PCD do município de Duque de Caxias. Podem não resultar votos, podem não resultar grandes benefícios políticos, mas eu tenho certeza que essa mãe, junto com outras mães, ficarão eternamente gratas. E se vocês, como evangélicos, né, vocês se intitulam, muitos políticos se intitulam evangélicos, cristãos, se como cristãos evangélicos e podem fazer, façam, porque maior é Deus para abençoar, não é isso, Márcia? Verdade. Desabafo à parte. Me fala como é a rotina da Jamile, escola. Eu vi que ela dança, né? Participa de grupos. Como é que é? Então, hoje eu falo que é bem mais leve, né? A gente descobriu a síndrome, que a Jamile é portadora da síndrome de Rett no ano de 2021. Caramba! Ano de pandemia. De muita luta. E no meio da pandemia? Ou... Isso. Essa doutora, que é a doutora Estela do Hospital Pedro Ernesto, ela trouxe um exame de fora, ela me chamou lá e eu fui. E a Jamile fez esse exame que, diante de tantos exames que a Jamile fez... Você já está até desacreditada, né, Márcia? Eu falei, poxa, eu vim aqui para a doutora tirar 2 paletezinhos, como se fosse cotonete, passar dentro da bochechinha da Jamile, e falei, poxa, caramba, isso não vai ter o que, não vai dar o diagnóstico da Jamile, porque diante de tantos exames que a gente já vê e não tem um diagnóstico... Sim. Enfim, aí eu botei pelo correio, esse exame foi para fora e chegou no meu e-mail e no e-mail dela. No mesmo dia, ela me explicou. É uma doutora que, assim, eu bato palma. Ela está onde hoje? No Hospital Universitário Pedro Ernesto. Pedro Ernesto. É uma doutora que eu tenho um número particular dela. Legal. É uma doutora que, qualquer hora que eu preciso dela, mando mensagem, ela me responde. Humana. Porque normalmente os médicos são deuses, né? Você não consegue muita coisa com os médicos. Verdade seja dita. Qual é o nome dela? É doutora Estela. Doutora Estela, parabéns. Muito obrigado por ser esse anjo na vida da Jamile e da Márcia. Diante de... Eu já peguei a primeira neuro que a Jamile foi consultada. Ela disse assim para mim, mãe, eu não tenho o que fazer pela sua filha. A ressonância não deu nada, a tomografia não deu nada, o eletro dá uma pequena alteração que não tem onde a gente chegar em lugar algum. A sua filha... E não tomava nada, medicação nenhuma nesse período? Ela disse assim para mim, a sua filha é uma incógnita, eu não tenho o que fazer por ela. Meu Jesus. Se ela vai andar, eu não sei, se ela vai falar, eu não sei. Quanto tempo ela vai viver, eu também não sei. Meu Dessa Deus. maneira que essa doutora
me tratou no início do que eu não sabia nem o que a minha filha Isso ela tinha que idade, Márcia? Isso a Jamile, ela tinha acho que uns 2 anos. Caramba. Então- Ou seja, em 6 meses, você ouve isso de uma neuropediatra. Isso. E eu fui lá na Barra, Uhum. eu vim, a única resposta que eu dei para aquela doutora naquele dia foi que, doutora, eu também não sei o que a minha filha tem, eu também não sei o que vai acontecer com ela daqui para frente, mas de uma coisa eu sei, eu sirvo um Deus que cuida de mim e dela. Legal. E quando Deus achar que é o momento, se tiver que descobrir alguma coisa, Ele vai achar. Fora isso, eu continuo servindo ao Senhor e crendo que Ele é um Deus que cura, que salva e que liberta. E saí dali chorando muito com a minha filha, vim para Meu casa. Deus. E começou toda a nossa batalha. Os né, desafios. e desafios e tudo. E quando essa doutora fechou esse diagnóstico da Jamile, ela, muito humana, me mandou um áudio me explicando. Ela disse, Márcia... Mas esse laudo fechado foi com que idade? Foi em 2021. 2021 ela estava já com 8 Com 8 anos. 8 anos, caramba. Ou seja, essa via cruz durou 6 anos. Isso. E aí, a alimentação, como é que aconteceu? Normal, porque, tipo assim, ela come a comidinha que a gente come, Sim. né? Não teve restrição, não teve nada. Não. Não tinha nada cerebral, não tinha nada cardíaco e a médica me manda uma dessa? Que não sabia quanto tempo de vida ela ia ter? Tipo assim, a médica acho que ela queria me descartar. Se livrar. Descartar a Jamile ali naquele momento, entendeu? Que para ela... Você estava no plano lá na Barra? Foi plano? Não era, ainda não... eu tinha plano, mas eu não sabia usar. Eu não sim. sabia que eu tinha direito Sim. a entrar com uma liminar e conseguir o tratamento para Até minha porque filha. você teve que reaprender a ser mãe, né? É. Você foi mãe de 2 crianças, né, aspas, normais, sem necessidade especial, e de repente ganha a Jamile. De repente eu ganhei a Aí você teve que Jamile. reaprender. Me vejo aí nesse mundo que é um mundo muito difícil. Sim. O preconceito é muito grande. Você encontra pessoas que te massacram. É mesmo, Márcia? Eu e Jamile já passamos por muitas humilhações, por muitas coisas. Eu digo que hoje é mais leve, assim. Hoje eu consigo falar, às vezes não chorar, às vezes Sim. eu choro de momentos muito difíceis que a gente passou. Muitas coisas eu passava sozinha, porque meu esposo é motorista de ônibus. Então, eu pensava assim, se eu passar para ele o que eu estou sentindo, como que vai ficar desmoronar esse tudo. homem? Se cada vez que Jamile abriu uma investigação e eles me disserem que aquela investigação causa tantas coisas ruins, eu for passar para esse homem, como esse homem vai trabalhar? Como ele vai dirigir? Como vai ficar o pensamento dele? E com quem você dividia, Márcia? Com Deus. Não Eu conversava costumo com dizer ninguém? que eu sustentava tudo aqui dentro de mim, dentro do meu peito. Ainda não fazia parte de um grupo, né? Porque ela ainda não estava em terapia nenhuma, né? Nessas terapias que ela tá, não. A gente está lá na Avoncis há 2 anos. Que esse grupo, os grupos das mães que fazem terapia junto com a Jamile, acaba virando um grupo de amigos, De né? amigos, sim. Eu até participava de algum grupo, mas era muito difícil dizer ali que minha filha ia entrar em tal investigação, porque eu tinha até medo, às vezes, das palavras me fazer mais mal ainda. Porque Entendi. eu já sabia que aquela síndrome que ela ia investigar causava tanta coisa ruim, que só aquilo dali eu não queria mais nem falar. Eu só queria que chegasse o dia de dizer que, olha, não, ela não tem isso. E eu ficava aguardando o resultado do exame e ia sozinha com a Jamile. E ali eles diziam, não deu nada. E foram várias investigações de várias síndromes. Bom, nós tivemos uma paradinha estratégica, né? Já voltamos aqui com a Jamile cheia de presente, agora tem um chocolate, agora tem uma filhota ali que é mais uma neta para Márcia, e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Márcia, então você me dizia que eu estava falando sobre isso. Além de toda essa luta que você já enfrenta com a Jamile, e luta no melhor sentido da palavra, você ainda teve que passar por constrangimentos e racismo? É isso mesmo? Preconceito? Como é que foi? Conta um episódio para a gente tentar entender e sofrer junto com você. A gente enfrenta muita dificuldade nos ônibus. E o seu Nós marido é somos motorista de ônibus. motorista. E ele, como pai da Jamile, deve ser um ótimo motorista, né? Para receber cadeirante.
A gente enfrenta muita dificuldade. Uma, que o nosso bairro só tem uma linha de ônibus. Sim, é um O absurdo. ônibus demora de 30 a 40 minutos. Então, se você tem uma terapia com hora e você depende do ônibus, é complicado. Às vezes o ônibus passa daquele horário. E o que, que acontece? Às vezes você está esperando ali há 40 minutos, o ônibus vem e não tem elevador. Meu Deus. Por incrível que pareça, o nosso bairro ainda tem ônibus sem elevador. Entendeu? E olha que eu vou aproveitar aqui mais uma vez, vou pedir para botar em minha câmera aqui, novamente, e agora o Washington Reis, ele é secretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro. O tio, né, o Wilson Reis, é o prefeito, o irmão deputado federal, o irmão deputado estadual, o irmão vereador. Eu não estou aqui falando contra a família Reis, pelo amor de Deus, não seria louco para isso. Mas eu estou falando para que o olhar se volte para isso. É a dona Reginas, né, que está aqui dentro do bairro, mais uma vez, Marcos Tavares, Beto Gabriel, alô, Serginho Caxias, galera que são vereadores, deputados, a política, porque nós temos que contar com a política, né, Márcia? Então, estar numa situação dessa, pense bem se fosse um filho seu, precisa da terapia, não tem, óbvio, o recurso que os políticos têm, e aí chega lá, 40 minutos, não tem elevador, e aí? Você tem que esperar mais 40 ou 50 minutos outro ônibus. Não tem como entrar sem o elevador, né, Márcia? O motorista não deixa levar porque diz que não pode. Sim. E tem motorista que até deixa levar, mas aí ele também não pode se comprometer em descer para pegar a cadeira. Porque esses ônibus que tem o elevador tem um cinto especial para prender a cadeira, né? Quando tá bom. Meu Jesus. Quando não tá, você vai segurando a cadeira com a mão e com o pé. Meu Deus do Porque céu. a maioria das vezes o cinto não tá bom, o banco da mãe sentar também não tá bom, tá caindo. Então você Meu vai Deus do céu. se ajeitando. Ou seja, Eu liguei inúmeras vezes para a empresa, reclamei, né? A gente tem a questão do passe. Jamile tem um passe que dá direito a ela. O passe da Jamile foi renovado em novembro do ano passado. Você acredita que até hoje ele não foi liberado? meu Deus do céu. Meu esposo foi em março, aí disse que ainda não foi liberado por conta do carnaval, mas já estava em março. Mandou em abril. Meu esposo vai amanhã ver se o passe já Quer dizer, está como é que liberado. você se locomove, como é que vai para as terapias, pagando Isso, passagem? assim, ninguém quer saber. Aí, tipo assim, você pega o passe, né? Eu não tenho condições de toda vez que for usar o ônibus eu pagar passagem. Então, eu pego o passe, pego o papel que eu renovei e mostro na câmera, né? Então, às vezes, a gente é hostilizado por alguns motoristas da empresa de ônibus Regina. Sim. Né? Eu já cheguei a ser chamada até de 71. Olha isso, motorista disse assim miserável. para mim, já estou acostumado com esses 71. Falei, moço, eu tenho cara de ser 71. Pelo amor de Deus, pelo amor de Eu tô vindo Deus. de tratamento, ele queria que eu pagasse a passagem. Eu disse, não vou pagar. Sim. Não vou pagar. Eu tenho dinheiro aqui, mas eu não vou pagar. E um imbecil desse, né? Só falando isso, até os meus, meu público aí, aqueles que assistem o nosso bate-papo, me perdoem a minha franqueza num momento como esse, mas um imbecil desse, né, não está vendo que não se passeia, né? E é uma coisa que eu queria, inclusive, abordar aqui com você, ô Márcia. Fora as terapias, né? Qual o passeio que a Jamile tem? Então, Anderson, a nossa vida é uma vida muito corrida. Porque o único dia que a Jamile não vai para terapia é segunda-feira. O resto, a gente vai a semana toda. Sim. Então, a gente ainda divide esse tempo com escola. Em conversa com a neuro, a gente achou melhor a Jamile ficar só 2 horas na escola. Sim. Porque é muito cansativo para a Jamile pegar de 7 horas da manhã e até 11 horas e entrar na clínica 1 e sair 5. Meu Deus do céu. Não tem condição. Então, a É Jamile, sacrificante demais. Hoje a Jamile entra na escola 11h30, ela sai 1h40. Bem tratada na escola? Como é que é a escola? Graças a Deus, a escola, a diretora da escola, Ana Nery, Iracema, é uma diretora assim que eu dou nota 10 para ela. Legal. Porque ela é uma diretora que está sempre disposta a ouvir a gente. Lá tem muitas crianças com deficiência. Legal. E eles são uma criança incluída, né? Eles não ficam em uma sala só para eles. Sim. Então, lá já... Que eu discuti, inclusive, isso aqui, sobre esse tema. Não é segregar, né? A inclusão, ela faz com que a criança, né, normal,
esteja com a que tem necessidades especiais e que haja essa convivência. Isso. Então, lá, em todas as salas, tem uma criança cadeirante e uma criança autista, incluída naquela sala. Com as agentes, né, para cuidar dessas crianças. Sim. Então, assim, essa escola tem me Do dado... município? É do município? Fica ali no Sarapuí, depois Sarapuí. do posto do Sarapuí. Legal. Então, assim, essa escola... Parabéns para o município de Caxias, Secretaria de Educação. Essa escola está de parabéns. Professor Iracema, Ana Nery, né? A escola. Ana Nery, Escola Ana Nery, diretor Iracema, parabéns para vocês. Porque aquilo que dá certo a gente tem que citar e aquilo que está errado tem que citar. E os problemas da família com necessidade especial, da família de um cadeirante, são muito maiores que os benefícios, não é isso, Márcia? Para você passar por essa situação e, de novo, a Reginas, né, a única empresa de ônibus do bairro de Jardim Gramacho, inúmeras reclamações e nada muda há anos dentro desse lugar, nada muda. Eu sei que tem outros bairros que devem ter o mesmo problema, e aí fica aqui a pergunta no ar, né? Quem está ganhando com isso? Alguém deve estar levando algum, porque não é possível que uma empresa com tantas reclamações dentro de um bairro, a gente não consiga uma concorrência, né, Márcia? Porque se houvesse concorrência, a Jamile está até aí reclamando. Se ela está reclamando, se ela está brincando com a boneca, mas ela está falando aqui. Isso. E aí, fala, Márcia. Aí, quer dizer, eu falei isso por causa desse imbecil que disse que você era 7-1, porque nem passear você tem tempo mais, né? É muito difícil, Anderson. Aí, quando é sábado, a gente tem os afazeres Sim. da casa. Às vezes a gente consegue dar uma fugida, uma escapulida. Sim. E para você sair também com uma criança especial é uma guerra, né? É claro. Você depende de estar chovendo ou não. Sim. Aí você depende da condução. Se você precisar um lugar mais longe, tiver que pegar o trem, você depende de ajuda das pessoas, porque, infelizmente, e nem Caxias todo mundo está afim de ajudar. Não tem elevador. Você em lugar tem nenhum. Pedir ajuda para descer aquelas escadas do trem. Pelo ajuda amor subir. de Deus. Nenhuma estação de trem em Caxias tem... Não, outro dia a gente fomos para a Quinta da Boa Vista. Caramba! Tive que pedir 2 homens, porque nem pessoa da própria estação não tem. É a Supervia, né? É, a Supervia. Já botei na justiça. Alô, Washington Reis, você é o secretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Trem também é um transporte coletivo e é da sua pasta, então, que venha alguma notícia, alguma nota, alguma resposta. Eu sei que nós não somos tão grandes que vai te incomodar ou vai incomodar o poder público, mas sempre que a gente puder, Márcia, fazer o registro, a gente vai fazer. Porque se não tem o elevador, tinha que ter agentes da Supervia, né, prontos para esse tipo de assistência. Você tem que pedir ajuda aos outros, né? Então, você bate em várias questões. Sim. Né? Jamile também é uma criança que tem direito a pegar o telepital pela Secretaria de Saúde. Sim. E a fralda. Nunca tem. Nunca tem. Nunca Meu filho usou telepital, eu aqui faço um registro pessoal. Meu filho usou telepital por muitos anos, por isso que eu falei, eu fiz questão. E se acabar o telepital dela e você não me falar, eu vou ficar chateado. Porque eu sei como é isso. Meu filho teve a primeira crise convulsiva dele aos 3 anos de idade. E ele teve uma parada. Eu cheguei no hospital com ele, assim, chutando porta e gritando, desesperado. Eu fico imaginando o desespero, porque eu passei por esse desespero. E eu ouvi o pessoal de plantão dizer, rápido, senão nós vamos perder ele. É difícil. Não é fácil ouvir isso, né, Márcia? Não é fácil. Não é fácil. E aí, até que fechou lá o laudo de ausência, né? Ele teve uma ausência e começou a tomar o telepital. Graças a Deus, hoje ele teve alta do telepital. E por isso que eu falei, eu faço questão, né? A Jamile está ali feliz, está rindo. Não ganha. Ela tem direito a ganhar, mas a secretaria nunca tem. Nunca tem. Ela tem direito à fralda, a secretaria também nunca tem a fralda. A gente liga, meu esposo vai lá e nunca tem a fralda. O Topiramato, a gente deu entrada na farmácia do governo, foi autorizado ela ganhar o Topiramato, também nunca tem. É um absurdo. 10 de maio do ano passado. É um Até absurdo. hoje, Jamile não conseguiu pegar. Né? Então, assim, uma criança como a Jamile tem muitas demandas. Quem olha não sabe, mas a Jamile é uma criança que ela toma suplemento alimentar, que é o Fortini. Ela é uma criança que já teve alergia ao leite, à proteína do leite, então ela não toma o leite normal, ela toma o leite de cabra. Esse leite é em pó, você compra um pacotinho de 200 gramas, é R$20. Ela tem um benefício?
Não, Jamile, não tem o benefício, porque dizem que o governo não dá dois benefícios. Eu fui casada com meu primeiro esposo, eu perdi ele no ano de 2000 e eu passei a receber um benefício porque tinha 2 crianças pequenas. E então isso eu casei novamente, né? Tem 18 anos que eu casei. Então isso impede, eles dizem que Jamile não tem direito porque eu tenho um benefício. É uma covardia. Então, assim, eu falei sobre isso aqui com um entrevistado nosso aqui, o vídeo está até... muito difícil. Vou colocar aqui no lado aqui, como os youtubers fazem, o vídeo que eu falei sobre isso, com o Brizola e com a Sandra. São 2 idosos que ganham um salário mínimo dentro de uma casa e o outro não pode receber nenhum benefício porque o governo trava. Aí eu, de novo, repeti isso sobre os nossos políticos, né? Benditos políticos. Os juízes, né? Os magistrados ganham cada dia um benefício novo e 2 juízes podem se aposentar com salários absurdos de alto, mas 2 pobres não podem ganhar o salário de miséria, que é o salário mínimo brasileiro, porque um trava o outro. E aí ela não ganha o benefício, LOAS, BPC, nada. Eu não tenho direito Bolsa Família, eu não tenho direito a nada. Cara, uma covardia muito grande, meu Deus do céu. É só isso ali mesmo e pronto. Aí me fala, Márcia, como é que você conheceu a gente aqui, o ID? Como é que você chegou no ID? Então, eu já conhecia o trabalho aqui, mas foi através da Solange que eu cheguei aqui. Assim, o que é bom, uma mãe vai passando para outra, né? Uma mãe vai orientando a outra, né? Igual a questão da liminar. Como eu não sabia, muitas mães não sabem. Então, eu já vou perguntando à mãe, você tem plano de saúde? Ah, se você tem, então faz assim, entra com liminar. É esse. E já entrou várias mães lá na clínica depois que eu orientei. Depois da liminar. Porque assim, que é bom, você vai passando. E interessante que a clínica, né, de forma... até maldosa, espera vir com a liminar, né? Porque quando sai a liminar, eles têm capacidade de atender. Mas como é que pode? É muito caro. Sim. A gente não tem como pagar. Mas o plano não deveria dar logo... Não. O plano, na questão da Jamile, foi muito rápido. Eu entrei com a ação em março. Em maio, já tinha saído a liminar da Jamile. E o juiz determinou que, com 1 semana, ela tinha que estar fazendo o tratamento. Aí, rapidamente... Na outra semana, a Jamile já estava na clínica fazendo o tratamento. Sendo que tem mães que encontram muita dificuldade. Entra com a liminar sai e o plano continua embarreirando. Eu conheço mães que já a liminar saiu 1 ano e ainda não está conseguindo o tratamento. Porque o plano continua ali embarreirando. É uma luta, uma guerra muito grande. Eu acredito que foi Deus mesmo que abriu aquela porta, que botou a gente ali dentro. Foi o querer de Deus mesmo, porque foi uma época de pandemia, época que meu marido estava recebendo salário, 30% do salário, 40%, e a gente não tinha nem como pagar o advogado mesmo. Foi tudo uma questão mesmo de fé e botar Deus na frente. E meu marido, Márcia, não está ganhando nem para a gente, não imagina para pagar os outros. Meu Jesus. Mas aí Deus sabe, Deus entrou na frente. E a imunidade dela, normal? Sim. Na pandemia, você ficou como? Na pandemia, a gente ficou em casa, né? Sim. Foi só... Quando começou a pandemia, Jamile era da BBR, né? Que quando eu entrei na BBR, eu disse, nossa, aqui é um mundo, vai mudar totalmente a vida da Jamile. E a van pegava a gente 4h50 da manhã para ir para a BBR toda terça e quinta, fazer um tratamento que não é digno de gente. É mesmo? Perdoe falar isso, porque você que tem uma criança especial, você ir para um tratamento, acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, arrumar seu filho, sair de casa, ir para um tratamento que a terapeuta vai fazer 15 minutos de fisioterapia e você vai fazer os outros 15, é brincadeira. Eu posso dizer que não é digno. É brincadeira. Entendeu? E eu fui para ali assim, a terapeuta fazia 15 minutos com a Jamile e os outros 15 ela passava para outra criança e me ensinava a fazer. Poxa, eu disse assim, quanto tempo eu perdi aqui, meu Deus? Porque tem coisa que a gente vai ver que a gente fala, meu Deus. E em casa você deve fazer muita coisa, por exemplo, igual ela queria que você fizesse os 15 minutos lá na BBR. Óbvio que em casa você vai movimentando ela, porque você quer ver evolução. Sim,
Mas dentro da clínica, pelo amor de Deus, o profissional tem que fazer o trabalho dele. Aquela habilidade que eles têm. Por Sim. mais que a gente queira fazer, a gente não tem a habilidade que eles têm. Tipo assim, é igual, compra um parapódio. Tá bom, Jamile tem um parapódio, eu coloco ela em pé no parapódio. Mas não é igual Sim, o fisioterapeuta fazer, entendeu? É diferente. Qualquer questão ali, eles entendem se está fazendo bem ou mal. A gente não sabe. É claro. A gente não sabe. Por mais que a gente queira a evolução do filho... Isso. Tem a questão também dos equipamentos, né? Além da criança ter terapia, aí agora tem a questão dos equipamentos. Cada coisinha para essas crianças é caro demais. Tipo assim, Jamile precisou de um extensor de braço, né? Um extensor aqui para o bracinho, um extensor para a perna. Daqui 300 e pouco, daqui 400 e pouco. Jamile está usando aqui o FlexCorp, que é uma roupa compressiva. R$1.400. De neoprêmio. R$1.400. Caramba. Então, assim, é tudo que ela vai caro. perder, Vai já, como qualquer criança perde roupa. Vai perder. Meu Jesus. E como é que conseguiu essa roupa? Como é que você faz, Márcia? Eu fiz Fala no microfone aí. Eu fiz uma rifa, um sorteio. Né? Eu sou uma mãe que, apesar dessas demandas todas com a Jamile, quando ela ocasionou essas questões todas com ela, eu tive que abandonar meu emprego. Né? Eu trabalhava numa marcenaria aqui na Monte Castelo, era cozinheira, então estava com tudo estabilizado. Então, eu tive que sair do emprego, porque como que você trabalha tendo que sair com o seu filho todos os dias? Sim. Então, eu passei a fazer algumas coisas em casa para vender. Eu sou aquela mãe que não fica parada. Tipo assim, legal. Eu faço bolo, eu faço empadão, eu faço torta, eu faço panetone. Eu dou meu jeito. Eu não fico parada. Com isso, vai comprando os extensores, vai comprando a roupa. Com isso, a gente vai comprando. Eu faço um sorteio. E a gente vai comprando, porque condição para comprar a gente não tem. Porque, tipo assim, você compra uma coisa e daqui a pouco está precisando de outra. É claro. A Jamile já está precisando de uma órtese. A órtese dela está pequena. Ela foi na consulta com o ortopedista e disse assim, ainda dá para ela usar ainda. Eu disse, mas o pé dela está aqui na frente, ainda dá para ela usar. Vai fazer o quê? Não, Aí se você for porque comprar... se tem o dinheiro, você compra um pouquinho maior e vai comprando. Se você for comprar uma órtese dessa... R$1.000 e poucos. Jamile precisa de umas faixas que ela usa para poder fazer a terapia. A que ela tem foi doada para ela. Cada faixa, uma é 100 e pouco, outra é 200 e pouco, outra é 200 Você fala faixa e que pouco. aquela elástica? É uma faixa azul que bota em volta aqui da criança. Sim. Né? Então, assim, é tudo muito caro. Ao tempo todo, essas crianças estão precisando das coisas. Meu Deus. Então, assim, você fica... E a Vanessa te fez uma pergunta quando as câmeras estavam desligadas. Você tem medo de faltar e a Jamile ficar sem a Márcia? Sim, é um medo que... Toda mãe deve ter, será? Mais tem é esse. Vocês conversam sobre isso? Por exemplo, enquanto a criança estava fazendo terapia, as mães ficam num grupinho, né? Sim, a gente conversa, porque, tipo assim, por mais que eu tenha o meu esposo e eu tenho 2 filhos, hoje eles são casados, cada um tem a sua família, eu sei que eles não vão desamparar, Jamile. Sim. Mas o cuidado que eu tenho com a Jamile, não vai ser a mesma acho coisa. Que só eu que tenho. A gente cerca essas crianças de um cuidado tão grande que até para mim entender que a Jamile poderia ser cuidada também por outra pessoa demorou. Porque eu achava que só eu podia dar banho, só eu podia dar comida, só eu podia fazer tudo, e ninguém podia fazer mais nada, porque só eu que sabia cuidar dela. Até eu entender isso, custou um tempo. Depois da primeira crise da Jamile, você conseguiu dormir em paz novamente? Não, a Jamile, ela não dorme sozinha, ela dorme no meu quarto, a cama dela é colada na minha, porque cada mexida que ela dá, eu acordo. Meu Deus. E aí, olha, e quando ela está dormindo, você está olhando ver se está respirando. Isso, da gente tem essa ideia de ir lá, botar a mão e ver se está respirando. É isso, a gente lida com essa situação. Na crise, né, a doutora disse, você tem que chamar e contar ao mesmo tempo. Eu disse assim, como minha filha tiver uma crise, eu vou chamar o nome dela para despertar ela e contar para saber quantos minutos durou. Meu Jesus, é complicado, né? É complicado. Quero te fazer uma pergunta para a gente terminar, que eu estou percebendo que a Jamile já está de saco cheio do nosso bate-papo. Deus te abençoou te dando a Jamile ou te amaldiçoou te dando a Jamile? Eu fui completamente abençoada.
Jamile, eu costumo dizer que Jamile é um presente de Deus na minha vida. Como eu cresci com a Jamile, como eu aprendi, né? Eu digo assim, quando estou com a cadeira de roda dela e estou empurrando, eu digo assim, não sou eu que empurro, é ela que me leva. Legal. Porque é a Jamile que me ensinou esse caminho. É ela que me leva, é ela que me conduz dentro desse caminho, porque eu chorei por muito tempo, por muitas vezes, e eu queria botar ela em pé e queria que ela andasse como ela andava. Então, era sozinha, tarde, na minha casa, e às vezes eu estava chorando e pegava ela no colo e ela me dava um sorriso como se disse, mãe, bora, bola para frente, Sim. vamos embora. E eu sentia que naquele sorriso, que naquele gesto que a Jamile estava fazendo para mim, ela estava me impulsionando, dizendo assim, mulher, levanta a tua cabeça, vamos embora. Legal. E cada vez eu me levantava e eu, às vezes, chorava, questionava Deus, mas nesse dia, dentro da sala da minha casa, eu orei, eu chorei e eu disse assim, hoje eu me levanto daqui. E para de questionar. Não para chorar de tristeza, não para chorar perguntando por quê, mas eu me levanto daqui para glorificar o teu nome e andar com a minha filha, e sair com a minha filha, e passear com a minha filha, porque eu sou assim, se tiver que... tem um circo, não está chovendo? Vamos embora. Meu esposo, não vou poder ir que eu estou trabalhando. Vamos embora, Jamile. Bota Jamile, bota mochila, tudo como qualquer criança. Ela e vamos embora. Tu tenta isso, colocar ela... Isso, vamos para a praia? O tempo tá bom, tá propício, dá para ir com ela? Vamos embora. Não tem essa não comigo, não. Vamos para um sítio? Dá para ir? Tá tudo bem com ela? Vamos embora. Legal. Boto ela e eu vou, empurro cadeira e brinco, boto ela no colo. Então podemos dizer que a ela. Márcia, antes da Jamile, era uma criatura, depois da Jamile... Sim, completamente. Hoje eu sou uma pessoa completamente Interessante, tem um diferente. texto bíblico, né, Márcia, que Jó, ele fala que de ouvir falar eu te conhecia, agora os meus olhos te veem. É meio isso com a Jamile? Isso. Você ouvia falar de Deus e até glorificava a Deus, e agora você vê Deus nela? Sim. É diferente, a Jamile não foi um peso que Deus te deu. Não. Hoje eu consigo entender que Deus ele tem um propósito, né? E eu orei por muito tempo dizendo assim, Senhor, faça um milagre na vida da Jamile. Sim. Hoje eu percebo que ela é o próprio Ela milagre. é o milagre. Entendeu? Então, assim... E só quem vive consegue enxergar isso, né, Márcia? Isso. Porque, como você falou do idiota lá do 7-1, né, que disse que você era 7-1, essas pessoas nunca vão ter a sensibilidade de ver o PCD como um milagre. Não. Eu já ouvi, inclusive, de uma pessoa que... viu? Deus pesando a mão. Já disseram para mim que Deus sabe para quem dá o peso. Já disseram para mim, assim, você arrumou sarna para se coçar, porque com 2 filhos grandes já Meu trabalhando, Jesus. você foi arrumar. Então, assim, Como é que a Márcia reage? antigamente eu me calava e ia chorar na minha casa, e chorava muito, porque aquilo me machucava de uma forma terrível, Sim. né? Hoje não. Qual a resposta hoje? Hoje a Márcia sabe se defender. Hoje a Márcia tem voz. Hoje a Márcia sabe defender a Jamile. Legal. Entendeu? Uma vez na escola, uma cuidadora disse assim para mim, você tem que dar graças a Deus, porque você chega aqui e tem quem cuida. Eu digo, não, eu não estou te pedindo favor nenhum. Legal. É o seu trabalho. Muito bem. É a sua obrigação. A minha filha está aqui e está garantindo o seu trabalho. Muito você legal. cuida dela e garante o seu trabalho. E eu vou descer e vou falar com a diretora, porque a partir de hoje eu não quero que você cuide mais da minha filha. Legal. Porque se você está falando que você está fazendo um favor, você vai cuidar dela de qualquer maneira. Então, assim, hoje a Márcia tem voz. Hoje, o que a Jamile não sabe falar, a Márcia sabe falar. A Márcia faz terapia também? Por exemplo, enquanto a Jamile... Porque você teve que reaprender a ser mãe. Você teve 2 filhos que não te deram esse trabalho, né? Você me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Não tinha esses cuidados, né? Minha diretora está me corrigindo ali. E eu sou leigo, tá, Márcia? Quando eu falo isso, eu quero aprender e estou aprendendo muito, convivendo com eles, dando aula para criança com limitações, com necessidades especiais. E a gente vai aprendendo. Eu tenho a humildade de aprender. Por isso, quando eu falar alguma palavra aqui, você pode me corrigir. Eu quero entender que a Márcia que chorou, também precisou de cura. Sim.
Então, como é que é isso para as mães, por exemplo? Tem muita mãe que hoje ainda está ferida com Deus, litígio com Deus. Por que o senhor fez isso comigo? Tentando colocar o filho em pé para o filho andar. Não consegue ainda ver o filho como um milagre e pede ainda um milagre. Pode cair na mão de um charlatão. Pode cair na mão de um pastor pilantra, pode cair na mão de um pai de santo pilantra, porque vai colocar como um karma, como um peso, como você não pagou seu preço, por isso que Deus te fez isso, enfim, pague o seu preço, Deus vai curar ela. Que tipo de tratamento a família do PCD precisa, na sua opinião? Eu acho que todas essas mães precisam de atendimento com um psicólogo. Sim. Eu tentei por vários anos no público, não consegui. Só quando a Jamile entrou na clínica que eu consegui. Nessa clínica Isso. que você está conseguindo fonoaudiólogo? Isso, entendeu? Só lá. Todas as mães. Ela vai para terapia, você vai para o psicólogo? Isso, tem um dia. Todas as famílias precisam dessa ajuda. Sim. Porque a gente não tem apoio nenhum. A gente não tem apoio de ninguém. Por isso que eu te perguntei, você não descarregava no marido, para ele, de repente, não ter um colapso nervoso no volante, não descarregava com o parente, descarregava para Deus. Só que, quando Deus viu, né, Gênesis 2,18, quando Deus viu Adão andando pelo jardim sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, ser humano tem que conversar com o ser humano. Por mais que o divino esteja presente na nossa vida, ele criou outro ser humano para a gente bater papo, para a gente poder discutir certos assuntos. Porque tem dias que é mais leve, mas tem dias que é difícil. Sim. Tem dia que os questionamentos batem na sua porta, tem dia que é difícil. Então, às vezes, você precisa de ajuda, você precisa até mesmo de um abraço. E Sim. você não encontra. Às vezes, você quer até mesmo que um parente olhe e enxergue o que você está passando, o que você está sentindo. Sim. Mas, às vezes, os teus próprios parentes te viram as costas. Jamile já deixou de ser convidada para a festa da prima. Meu Deus. E a prima dizia assim, a mãe dizia assim, não convidei porque eu esqueci. Meu Jesus. Desculpa. Isso te mata, né? Ela não esqueceu, ela não convidou. Entendeu? Então, E isso tu acha que dói. foi por quê? Talvez por a Jamile não brincar, não interagir como as outras crianças, mas ela é criança. Sim. Ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de estar com as crianças. Nós que temos um filho PDC, não somos convidados para a festa. Muito difícil. Você ter uma festa, às vezes todo mundo é convidado, você não é. Porque o seu filho não interage, ele não brinca com aquelas crianças. Então, é muito difícil você ser convidado para uma festa. Isso dói. Isso Sim. machuca você saber que teu filho não foi convidado. Não é pelo bolo, não é pelo que tem ali para comer, porque aquilo dali não te faz falta. Claro. Entendeu? É pela consideração, é pelo convívio, entendeu? E a gente passa por isso. Eu já passei por questões de dizer assim, quer ir para a igreja? Quer carona? Quero. Tá, eu levo você e ela. A cadeira fica. E como que eu vou andar sem a cadeira? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assim, como que eu vou andar sem a cadeira? Entendeu? Então, assim, tudo que eu vou fazer, a Jamile, ela faz parte. Entendeu? Sim. Seja na minha vida circular, seja na minha vida na igreja, ela tem que estar incluída, porque ela e a cadeira faz parte da minha vida. Eu não tenho como mais carregar a Jamile no colo. Então, tem uma festa, posso ir, ela tem que ir com a cadeira. E eu acho importante, ô Márcia, você citar isso, e para o nosso querido telespectador, para aquele que está só nos ouvindo, né? Eu acho importante discussões como essa para conscientizar, para gerar essa consciência. Não precisam as instituições, né? Eu me lembro que, inclusive, a gente chama a Jamile para o Natal, Festa das Crianças. Não precisa as instituições fazerem isso somente. Você vê, o que fere, às vezes, é o parente não lembrar de convidar. É a igreja, né, não ter um espaço, e a gente lida com a igreja, eu tenho uma indignação com a igreja. Eu sou pastor desde 2003 e costumo dizer a palavra do Paulinho Pregador. Para não perder a fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Você vê que são altares. Eu arrumei uma briga numa igreja grande uma vez, que a pessoa com necessidades especiais, ela tinha que entrar por uma rampa improvisada nos fundos do altar num dia de um culto especial. Um absurdo,
Tá? Eu sei que a galera dessa igreja está me assistindo, e se não estiver assistindo eu vou marcar alguns lá. É difícil você ter um departamento que cuida de famílias de especiais, quando o altar da igreja parece que não é preparado para receber a criança ou a pessoa com cadeira de rodas, ou a pessoa com deficiência. Escadas, Márcia, gigantescas, que você tinha que pegar um homem de um lado, outro homem do outro lado, para pegar uma menina que era cadeirante, para botar em cima do altar. Constrangedor, né? Quer dizer, o altar não é também um lugar que ela possa transitar? Que história é essa? Então, dentro desse nosso bate-papo, né, essas tristezas que também geram consciência, tá, Márcia? Eu acho que a gente tenta de todas as formas, nós somos uma instituição não governamental com recursos assim próximos do zero. Então, o que a gente tenta fazer é criar ambientes totalmente acessíveis, é criar uma linguagem. Você vê que Outubro Roxo, né? A gente vai divulgar isso. Eu queria, inclusive, que botasse aí o convite do que vai acontecer dia 29, na nossa telinha aqui. Isso. Tá aí, a Leninha trouxe virtualmente o convite, dia 29/4. Dá um zoom aí nessa data aí, Vanessa. Clique duplo. Isso. 29 de abril, 15 horas, concentração na Praça Humaitá, Jardim 25 de agosto. Então, essa é uma caminhada, tá lá, ó. Em mais uma de suas ações contínuas, o Amari Duca convida para uma grande caminhada inclusiva. Então, é uma caminhada para fazer alusão ao autismo, né? Ainda estamos no mês da conscientização do autismo, abril. Março a gente fala sobre o Down. E graças a Deus, Deus nos livrou disso. Nós não precisamos disso. Nós Graças que a temos Deus. um filho especial, Não merecem nós isso. não merecemos passar por humilhação por nada, por conta de nada, para ganhar nada. Nós precisamos, sim, nossos filhos têm muitas necessidades. E às vezes nós não conseguimos suprir tudo. Mas, né, Deus nos ajuda, a gente coloca Deus na frente, Deus envia pessoas para nos abençoar. E eu quero dizer para você que é pai de uma criança especial, não se sujeite a passar por humilhação nenhuma, porque causa marcas muito grandes dentro do nosso coração, deixa marcas que doem, que machucam. Não expõe seus filhos Muito bem. por conta de nada. Mais uma vez eu quero agradecer
ao Anderson, à Vanessa, por tudo que vocês fazem, não só pela Jamile, mas por todos que chegam aqui nesse lugar, precisando de ajuda, precisando de apoio, de uma palavra, né? Às vezes, uma palavra que você dá, você já faz toda a diferença na vida da pessoa. E o ID, ele tem feito a diferença, né? Na vida de muitas pessoas, assim como a Jamile e outras pessoas. Aqui fica o meu agradecimento. Nós aqui, eu fico sem palavras, eu fico indignado. Eu queria ter um departamento jurídico, viu, Adriana? Galera da OAB de Caxias, como eu queria ter um departamento jurídico forte, para a gente não só entrar com as liminares, mas também denunciar essas ONGs, essas organizações, igrejas e tantos pilantras que utilizam da imagem de seres fragilizados como a Márcia, como a Jamile, de famílias que ficam fragilizadas, porque dependem sim. Você vê que essa cadeira foi ganha na BBR? Não, a Jamile ganhou essa cadeira na One by One, né, que uma organização ONG também, norte-americana. que ajuda também, é daqui do Rio mesmo, da Barra, né, é uma mãe que tem um filho especial também, e ali ela ajuda, faz um movimento. Tem um movimento, ajuda várias crianças, arrecadam as tampinhas de garrafa, legal. o lacre, sim. E ali eles conseguem abençoar muitas famílias, né? E a Jamile entrou nessa. Jamile, graças a Deus, conseguiu essa cadeira lá, e a cadeira de banho também. Então é isso, precisa do colete, precisa da troca dessas órteses, que ela cresce como qualquer criança normal, né? Ela vai crescer e vai perder numa velocidade muito rápida, e tudo é 300, 400, 1.000 e tal, 2.000, só o colete quase R$2.000, leite de cabra, trileptal, qual é o nome do outro que eu esqueci? Topiramato. Topiramato? É. Topiramato, etc, etc, etc. Eu queria muito, eu já falei isso aqui, eu queria ter a audiência dos grandes youtubers. Eu queria ter uma audiência assim monstruosa inclusive eu vou fazer um react sobre isso, tá? Experiências sociais, né? Experimentos sociais, dê o nome que quiser dar. Eles pegam pessoas na rua, compram R$10.000 em ovos de Páscoa, compram toda a comida do mercado, mas eles fazem isso com um fragmento de tudo que eles ganham, de repente expondo imagens como a da mulher do sinal, como a da Márcia, por exemplo. A Jamile tem que sorrir. Ela vai sorrir quando ela quiser sorrir. Ela é uma criança que... Criança, às vezes, prega essa peça na gente, né? Não, agora ela vai dar um sorriso para agradecer. Não ri. Então, é assim. E a criança tem que ser respeitada lá, viu? Agora ela riu. Então, a criança ela tem que ser respeitada. Ganhou a boneca, ganhou o chocolate. Se ela quiser rir, ela vai rir. Se ela não quiser rir, como qualquer criança, meu e seu filho. Então, a todos vocês que estão assistindo, viralize esse vídeo. Torne esse canal um canal de comunicação importante. Só você pode fazer isso. Seguindo, compartilhando, comentando, indicando o nosso canal para outros. Eu já nem quero mais ficar naquela perseguição pelas nossas duas metas, que são métricas do YouTube. 1.000 seguidores e 4.000 horas de visualização. Não, eu quero te apresentar histórias como essa. A hora que acontecer, vai acontecer, mas eu quero te apresentar mães sofridas como essa. Aí, de repente, Márcia, sabe o que acontece? Tem psicólogos que estão nos assistindo, tem psicanalistas, um monte. Eu fico olhando, todos os pastores hoje são psicanalistas, só para o negócio próprio. Eles têm um negócio chamado igreja, eles têm um comércio chamado fé, e eles utilizam isso de forma suja, na maioria das vezes, e só atendem o clube, só atendem membros da igreja. É membro daqui da igreja? Colabora com o dízimo e oferta? Participa da ceia? Aí você pode se candidatar a, de repente, uma terapia com esse pastorzão. Então, eu quero aproveitar aqui, puxar a orelha dos pastores, dos membros de igreja que são psicólogos, dá uma olhada nisso aí. Como eu queria ter várias especificações e ter tempo, porque o meu tempo é todo ele consumido na nossa missão. O ID é uma missão, viu, Márcia? Eu queria ir embora para a África, para o Sudão, e Deus mandou vir para o Jardim Gramacho. E nós abraçamos de acordo com as placas que Deus levanta para a gente. E Deus levantou essa placa do PCD. Deus levantou e nós temos o grupo chamado Nós por Eles, inicialmente era esse o nome, e hoje é Nós por Eles e com Eles. Você vê que é importante esse com eles, porque não importa só... A Márcia, eu não queria a Márcia sozinha aqui hoje. Eu queria a Márcia e a Jamile. Isso foi, inclusive, uma pergunta que eu fiz para a Vanessa. Ela disse, não, a Márcia não vem sem a Jamile. A Jamile não vem sem a Márcia, é vice-versa.
Nós precisamos ter esse respeito. Da mãe vir junto com a sua filha, com o seu filho, PCD, da festinha. E eu queria muito te envergonhar, viu? Você que se diz ser humano e faz um negócio como esse. O Anderson Lopes, que é um atleta paralímpico, procure lá nas redes sociais, um multimedalista, ele falou uma coisa na palestra da OAB que assim mexeu comigo demais. Ele disse: todos nós um dia seremos especiais. Todos nós teremos necessidades especiais. Verdade. Ele disse: já viu o idoso? Ele não consegue subir a calçada com a mesma velocidade ou não conseguirá subir as escadas que nós subimos hoje com naturalidade. Então, a escadaria da estação, ela também vai ser um obstáculo para mim daqui a alguns anos. Vou fazer 50 agora em junho, quero viver muitos outros anos, mas vai chegar um dia que a limitação, a necessidade, tomara a Deus que eu nunca sofra nenhum acidente, mas um acidente pode me tornar um cadeirante, necessitando de muletas, necessitando de apoio, e aí, de repente, só aí eu vou começar a olhar para esse mundo, só aí eu vou me despertar que eu preciso me tornar um ser humano útil, um ser humano sensível, um ser humano que entenda a necessidade do outro. O nome disso é empatia. Né? E aí eu falei muito isso aqui, não tenho nenhum real de oferta deles, do Itaú, mas a palavra respeito só fica bonitinha na voz daquela menina e na voz lá da Fernanda Montenegro, no comercial do Itaú. Né? Respeito. Então, respeito é bom, todo mundo gosta, respeite a família de um PCD, respeite o PCD. A gente está falando o tempo inteiro com a Jamile. A Jamile não é uma coisa inanimada que está aqui, não. A Jamile é uma pessoa que interage do jeito dela. Já está entendendo as vogais, né, Márcia? Já, a Jamile já está entendendo as vogais, já está entrando nas consoantes, Olha numeração isso. de 1 até 5. Aí. As cores amarelo, vermelho, azul, lilás e laranja. Meu Deus, né? você é um gênio e a já. Jamile, Anderson, ela evoluiu também muito depois que a gente chegou ali no Ministério Kadosh, pastor Fabiano. Legal. Não estou puxando a sardinha. Não, tem que falar. Mas ali lida com a inclusão. A Jamile é incluída, nós temos outras pessoas incluídas ali. E Jamile passou até a dançar, coisa que Olha eu isso. achava que não ia ser possível. Tá dançando, Jamile? Se apresenta, é convidada para dançar. Legal. E a gente teve todo um amparato, todo um apoio. E ali eu fui recebida com a Jamile e ela faz parte do meu ministério ali. Pastor Fabiano Kadosh, vou aproveitar, deixar o canal aberto para que o senhor venha aqui falar a sua experiência primeiro ministerial e qual é a sua visão, por que dessa visão inclusiva, uma vez que nós batemos nas igrejas nesse sentido, né? Saber se a igreja tem rampa, saber qual a sua estratégia para incluir ainda mais, se o teu altar tem rampa, porque uma igreja inclusiva tem que ser do portão até o altar, e o altar também pertence a Jamile. Um dia, quem sabe, ela não vai estar lá pregando e testemunhando o milagre que Deus pode fazer, trazendo de volta o cognitivo, trazendo de volta a fala, e nós acreditamos nisso, viu? A todos vocês, nosso muito obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, siga, comente, compartilhe, torne-se, né, um propagador de canais como esse. Eu estava assistindo um vídeo ontem e não é possível que só os canais de piada, só os canais que são de influencers, né, os youtubers que fazem piada cresçam. Eu acredito nos canais sérios, eu acredito que gente séria cresce também e nós queremos crescer para continuar fazendo o que nós fazemos. Quer se despedir, Jamile? Jamile, dá tchau, pessoal. Vamos terminar com a Jamile. Dá tchau, pessoal. Isso. Tchau, foi um prazer, Ganhou a boneca, o chocolate. Tá feliz, Jamile? Jamile tá assim, gente, que já tá com fome. Ah, pelo amor de Deus. Ela Então, até riu. tá com fome. Tchau, chega de papo.